Primeira coisa, você precisa saber que nós temos 3 grupos de farinhas principais e que a farinha de trigo sozinha, ela agrega estrutura, agrega maciez e agrega liga. Para nós substituirmos a farinha de trigo, então, a gente precisa agregar essas 3 características nas nossas receitas, correto? Só que a gente não tem uma única farinha sem glúten que contenha essas 3 características. Então, a gente vai combinar farinhas. Então, ali já começa a dificuldade de muita gente, que é saber como combinar. E quando você sabe a qual grupo pertence cada farinha que você usa, fica muito mais fácil de você combinar. Por quê? Você tem que pensar o seguinte, eu preciso de estrutura, eu preciso de liga, eu preciso de maciez. Então, eu preciso de pelo menos uma farinha de cada um desses grupos, né? E aí, se você tem a proporção básica do seu mix de farinhas, você vai conseguir tranquilamente combinar farinhas diferentes para substituir a farinha de trigo. Então, por exemplo, você vai substituir a farinha de trigo na receita de bolo. Ali no bolo, a gente tem uma proporção de 50% de farinha de estrutura, 25% de farinha de liga e 25% de farinha de maciez e leveza, correto? Essa é a proporção básica para o mix sem glúten de farinhas. Então, quando você vai utilizar para substituir a farinha de trigo em um bolo, você pode até pegar como parâmetro a quantidade utilizada na receita original com farinha de trigo. Vamos supor que tenha utilizado 2 xícaras, né? 2 xícaras de farinha de trigo na receita que você pegou na internet ou pegou de algum lugar. E aí, o que você vai pensar? Bom, eu tenho que pegar essas 2 xícaras e dividir entre as minhas 3 farinhas. Tendo a concepção de que a sua proporção é de 1 para meio, você vai dividir. Então, eu tenho 2 xícaras de farinha de trigo. Aqui eu vou pegar 1 xícara de farinha de estrutura e vou pegar a outra xícara e vou dividir em liga e maciez. Então, vai ser 1 xícara de farinha de estrutura, meia xícara de farinha de liga e meia xícara de farinha de maciez e leveza. Então, perceba que você já montou o seu mix básico já está pronto. Aí, dentro desse mix básico, você pode usar outras farinhas? Com certeza, você pode e deve usar outras farinhas, né? Principalmente na nossa parte de estrutura. Então, eu tenho 1 xícara de farinha de estrutura. Vamos supor que eu escolhi a farinha de arroz, né? Então, eu vou colocar 1 xícara de farinha de arroz. Mas eu gostaria de colocar também uma outra farinha para agregar mais proteínas, para eu deixar esse bolo mais macio. Então, eu posso usar, por exemplo, a farinha de trigo sarraceno, a farinha de grão de bico, né? E aí, como são farinhas que você já sabe que deixam sabor residual na receita porque você estudou essa farinha, você não pode usar 1 xícara de farinha de trigo sarraceno, né? Porque senão o seu bolo vai ficar com gosto de trigo sarraceno. Então, você vai, tendo essa consciência de que a farinha de trigo sarraceno deixa sabor residual, pegar um pouquinho dessa xícara, pode ser 1/4 da xícara de farinha de arroz, e substituir por 1/4 de xícara de farinha de trigo sarraceno. Então, aqui eu já tenho 2 farinhas de estrutura, sendo que a de arroz, ela está em maior proporção, porque ela é neutra. E aí eu vou agregar 1/4 de xícara de farinha de trigo sarraceno para entrar com maciez, umidade e não deixar sabor residual. Além de agregar valor nutricional através das fibras e proteínas, né? Que a gente inclui na receita com essa farinha. Então perceba, não é difícil de você adaptar uma receita. Só que você precisa conhecer os princípios de adaptação de uma receita. E o primeiro deles é isso, você conhece as farinhas, conhece os grupos, pega a receita que você quer, lá onde é da sua família, uma receita que você goste, né? Vai pegar essa receita e vai adaptar. Então, você pode ter esse embasamento da quantidade daquela receita. Não precisa trocar as quantidades necessariamente. Claro que alguns ingredientes você vai precisar alterar sim a quantidade. Mas aí eu já vou te falar sobre isso, tá? Principalmente dos líquidos. Mas nos demais, você consegue trabalhar com a proporção aproximada, tá? Então é isso, para farinha de trigo substituir, você vai pegar as 2 xícaras de trigo e vai adaptar ali para o seu mix de farinhas sem glúten, tá? Então você, por exemplo, né, nesse exemplo que eu tô falando, você pode usar 2/3 de xícaras, 2/3? 3/4, né? 3/4 de xícara de farinha de arroz, 1/4 de xícara de farinha de trigo sarraceno, meia xícara de amido de milho e meia xícara de polvilho doce, tá vendo? A gente consegue transformar aquela farinha de trigo em 4 outras farinhas de maneira proporcional, obedecendo a proporção básica do mix, e ali eu consigo trabalhar a minha receita sem glúten.